Oi, bebezinhas e bebezinhos, me chamo Micaela e se você caiu aqui no meu canal por acaso, já dá muito like e se inscreve. Eu queria convidar você para uma imersão no meu mundo fofa e trevosa. E o vídeo de hoje serão 5 casos que aconteceram de verdade no Halloween. Então, como vocês sabem, o Halloween não é muito a cultura da gente brasileiro. Porém, lá nos Estados Unidos ele tem uma cultura muito forte. As pessoas se fantasiam, vão realmente pedir doces. E é nessas ocasiões que é perfeito para acontecer os crimes mais tristes e bizarros nessa época. Então vem entender cada caso. Em 31 de outubro de 1974, a cultura das crianças pedirem doces de porta em porta estava prestes a mudar para sempre. Depois de um dia longo, pedindo doces, fazendo festividades, batendo de porta em porta, um garotinho de apenas 8 anos, chamado Brian, comeu aquilo que se diria ser o último doce da sua vida, dado pelo seu pai, Ronald. Brian comeu uma famosa bala da época que as crianças gostavam muito, que se chamava Pop Sticks Pix. Então, para ele, aquilo dali foi uma sensação. Tudo que ele queria era comer muito aquela bala, então seu pai deu. Porém, minutos após ele consumir aquele doce, começou a passar muito mal, com fortes dores no estômago, chegou a vomitar e ter fortes convulsões. Às pressas, Brian foi socorrido para o hospital, porém ele já chegou lá em óbito, não tinha mais o que fazer por aquele pobre garotinho. Quando foi feita a autópsia do seu corpo, foi detectado que o menino Brian foi envenenado por cianureto de potássio, em uma quantidade razoável que seria capaz de matar 2 adultos de uma só vez. Logo a cidade onde Brian morava ficou muito apavorada. Ele morava em Dean Park, que ficava localizado no Texas. Então os pais daquelas crianças, eles começaram a fiscalizar todos os doces que as crianças teriam recebido naquele dia, com medo deles terem envenenado também o doce dos filhos dele. Então, por ser uma cidade pequena, eles já imaginaram também que essa possibilidade poderia acontecer com os filhos dele. Ficaram muito apavorados, começaram a investigar tudo, até que chegaram ao pai de Brian. Descobriram que o pai de Brian, Ronald, tinha uma dívida altíssima no valor de $100 mil. Porém, para quitar essa dívida, ele teve a infeliz ideia de matar o filho, porque ele tinha uma apólice de seguro de vida no nome dos filhos. Ele tentou, para despistar, ainda matar outra filha e mais outras 2 crianças, porém não teve sucesso. Apesar de tudo que aconteceu com o garotinho e sua fatídica morte, as autoridades norte-americanas abriram políticas públicas para serem investigados todos os doces que as crianças recebiam. Olhassem baldes, olhassem tudo criteriosamente. Foram feitas muitas campanhas, inclusive em nível nacional, para que os pais pegassem firme e checassem mesmo todos os baldes de doces das crianças. Apelidado de o homem que destruiu o Halloween, Ronald foi condenado à morte e executado em 1984. No Dia das Bruxas do ano de 1953, Marilyn saiu com seus 2 filhos para o supermercado. E um deles era Steven, de apenas 2 anos. Ele estava acompanhado da sua mãe e de sua irmãzinha. Como é comum lá nos Estados Unidos, ele foi deixado no carro junto com a sua irmã, enquanto a sua mãe fazia as compras. E Marilyn voltou para o carro atrás dos filhos. Porém, quando ela chegou lá, ela teve uma grande surpresa. Os filhos não estavam no local e muito menos o carro. Ela ficou sem saber o que fazer nem por onde começar a procurar. Porém, não demorou muito e o carro foi localizado a cerca de 2 quadras do local. Passando algumas horas depois, Marilyn encontra o carro, porém, ela não encontra mais o filho. O carro foi deixado para trás, só com a filhazinha dela, porém Steve foi levado. Houve muitas investigações acerca do desaparecimento de Steve, mas ele não foi encontrado até hoje. É possível que Steve esteja adulto, por aí, vivendo a sua vida e não saiba da sua real história, ou até mesmo
tenha sido usado em algum ritual bizarro de Halloween. Isso a mãe dele nunca soube e talvez nunca saberá. Talvez, se vocês quiserem, eu possa trazer esse caso aqui para poder a gente se aprofundar, porque Steve, ele também foi investigado como se ele fosse o menino da caixa. Se vocês não sabem sobre esse caso, eu posso trazer aqui para vocês, é um caso muito interessante. E houve uma investigação que possivelmente Steve pudesse ser esse menino, mas, se eu não me engano, o DNA não bateu. Então, as hipóteses que surgiram, as teorias foi, ou ele teria sido raptado por uma família que queria criá-lo, e hoje ele está um adulto, ou ele foi usado no ritual macabro de Halloween. Em 31 de outubro de 1982, Marvin se preparava para viver a noite de Halloween como ele sempre fazia. Com a sua esposa, ele se preparava para receber as crianças e dar os seus doces. Marvin, na época, já tinha 69 anos e morava ele e sua esposa Ethel. Como de costume, o casal se organizou e estava super feliz, aguardando as crianças chegarem para poder eles distribuírem os doces. Então a campainha toca e eles a tradicional fala: doces às travessuras. Eles dão o doce, brincam um pouco com as crianças, voltam para dentro e esperam novamente. Naquela noite a campainha tocou pela segunda vez. Dessa vez era um adulto mascarado que falou a seguinte frase: doces ou travessuras, me dê o seu dinheiro ou eu atiro. Marvin imediatamente achou que fosse uma brincadeira e começou a tentar tirar a máscara do homem mascarado, que até hoje ninguém sabe de quem se tratava. Porém, logicamente, ele não deixou, invadiu a casa, sacou uma arma e foi encaminhando o casal até o porão. Esse homem mascarado insistia muito que Marvin e sua esposa dessem o dinheiro que estava no cofre. Porém, Marvin começou a desconfiar, porque apenas familiares e amigos mais próximos saberiam da existência desse cofre, justamente no porão. Então ele continuou achando que fosse uma brincadeira e tentou tirar a máscara novamente do homem. Só que sem sucesso. Eles entraram numa luta corporal, Marvin tentou puxar a arma dele e foi nessa hora que aconteceu um disparo. Esse disparo, infelizmente, a garganta de Marvin, que morreu na hora. O suspeito logo fugiu do local, deixando para trás, por algum motivo, até hoje não se sabe o motivo ao certo que ele fez isso, a sua máscara. Ele simplesmente deixou lá. E sua esposa Ethel morreu meses depois, pois não aguentou a tristeza e a falta do marido. Anos depois, as investigações continuaram e foi descoberto que existia um amigo que se gabava do assassinato de Marvin. Então, começaram a investigá-lo, porém o DNA da máscara foi inconclusivo, não batia com o DNA desse amigo. Como nada ligava esse amigo ao crime, até hoje o caso segue sem solução. O ano era 2001, Halloween, e uma jovem chamada Cindy resolveu curtir a sua noite, aproveitar os Dias das Bruxas como qualquer jovem gosta de fazer. Então ela se fantasiou de coelha e foi para uma boate aproveitar com os amigos. Naquela noite ela se divertiu muito, brincou, curtiu. Quando deu mais ou menos 4 horas da manhã, ela quis ir para casa e foi deixada em casa pelos seus amigos. Porém, naquele dia a sua vida inteira iria mudar, pois essa seria a última vez que a jovem Cindy seria vista. Após isso, ela desapareceu. Iniciaram as investigações do que teria acontecido. Os policiais foram até a casa de Cindy e verificaram que não existia nenhuma espécie de arrombamento. Estava tudo em perfeita ordem. A fantasia que Cindy usava estava lá, inclusive pequenos objetos como brincos, cílios postiços, o que indicava que ela teria entrado em casa com muita calma e que teria deixado tudo lá. Porém, os amigos não acreditaram nessa versão, que ela não era uma menina de fazer isso, de sair sem avisar, que ela não tinha nenhum comportamento de tristeza e que não teria planos de fugir.
Continuaram as investigações, investigando pela sua casa, procurando indícios e acharam 2 ingressos para o show da Britney Spears, que caracterizava que ela não teria planos de se manter longe por livre e espontânea vontade durante tanto tempo, pois ela tinha um compromisso já agendado. Então, policiais e voluntários resolveram iniciar buscas pelo local que ela morava, porque era um local muito arborizado, e se ela tivesse sido morta, possivelmente seu corpo teria sido desovado naquele local. Porém, as buscas foram totalmente sem sucesso. Então, começou a surgir boatos que Cindy teria sido vista em um carro com um homem pedindo socorro na Filadélfia. Porém, as investigações não conseguiram apontar quem foi esse homem, não chegaram até ele e não passou só de boatos. Foi então que em 2003, Marcus Selig foi preso porque foi encontrado no seu quintal pelo menos restos mortais de 5 pessoas que ele havia matado. As investigações apontaram que nenhum daqueles restos mortais batiam com o DNA de Cindy. Mas a história não para por aí não. Um suposto informante não identificado relatou para a polícia que Marcus tinha sim matado Cindy e não só a matado, tinha estuprado também com a ajuda de um amigo. Porém, gente, nunca foi provado a participação de Marcus no desaparecimento e na morte de Cindy. Até hoje o caso segue sem solução e ninguém sabe o que aconteceu com essa jovem. No dia 31 de outubro de 2002, um jovem chamado Chris Jenkins resolveu ir a um bar curtir a noite de Halloween, como qualquer jovem gosta de fazer, né? Por que não? Porém, naquela mesma noite, Chris viria a desaparecer. Ele não deixou vestígios e simplesmente deixou a festa e sumiu. Ele não deixou vestígios, não deixou nada que ligasse o desaparecimento dele ou que desse a entender que ele teria ido embora por livre e espontânea vontade. Ele simplesmente deixou a festa e sumiu. O desaparecimento de Chris durou pelo menos uns 4 meses, até que o seu corpo foi encontrado boiando no rio Mississippi. Chris ainda trajava sua fantasia de Halloween, o que tudo indicava que ele tinha vindo a óbito logo assim que ele saiu da festa, logo que ele desapareceu. Logo as autoridades fizeram um exame toxicológico que foi comprovado que Chris bebeu muito naquela noite. Então eles usaram a linha de raciocínio que Chris poderia ter tirado a própria vida. Mas a família não aceitou e exigiu uma investigação mais a fundo do que poderia ter acontecido com seu filho, porque para eles o Chris não tiraria a própria vida. Então, depois da família pressionar muito, em 2006, a morte de Chris foi reclassificada para homicídio. As autoridades não deram muitos detalhes, nem para a família e nem para reportagens. Porém, eles contam que houve uma testemunha que viu Chris ser jogado da ponte para o rio Mississippi. Porém, as investigações não faziam esse homem ser incriminado pelo crime, nada ligava ele a esse crime. Então começou a existir uma teoria que Chris teria sido morto por um grupo que teria o nome de Smiley Face Murders, que em tradução literal nada mais é que assassinos do rosto sorridente. Esse grupo foi atribuído a mais de 40 mortes lá nos Estados Unidos, que supostamente eles estariam envolvidos. E todas essas 40 mortes estavam ligadas a estranhos e misteriosos afogamentos. E também em muitos desses casos aparecia um grafite de um rosto sorridente ali por perto de onde aconteceu o crime. As suspeitas eram que esse grupo, eles pegavam os jovens, davam bebidas e drogas e jogavam eles no rio, por algum motivo que até hoje não se sabe. No entanto, no caso do Chris, a polícia não encontrou esse grafite, porém eles não puderam descartar a possibilidade de que poderia ter sido esse grupo que teria assassinado o Chris, porque tudo batia. A semelhança com os outros casos que existiu grafite de outros jovens era muito com a de Chris. Porém, até hoje não se sabe quem matou o Chris
e esse caso segue sem solução. Eu nas minhas redes sociais para vocês ficarem mais perto de mim. Então, babyzinhos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha bem muito para me ajudar. Esse vídeo deu um pouquinho de trabalho para fazer. Compartilha, comenta qual foi o caso que mais chamou a atenção de vocês. Lembrando que eu fiz um resumo pequenininho de cada caso. Mas se você quiser mais detalhe do caso que você ouviu aqui, eu posso fazer um vídeo e trazer ele pra você, tá bom? Então me sigam também na minha rede social, no Instagram. Lá eu fico mais perto de vocês, converso com vocês, respondo caixinha, respondo direct. Então é isso, até o próximo caso. Tchau!